Você sabe a importância de se fazer jejum? Uma das maiores mortificações que a igreja nos ensina é a prática do jejum. Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Neste vídeo nós queremos falar um pouco sobre a prática do jejum e a sua importância para o nosso crescimento espiritual em direção à santidade. É claro que todos nós católicos conhecemos isso, mas alguns pensam que o jejum é só para dias específicos, tempos litúrgicos específicos, como a Semana Santa. Mas não é só na Semana Santa, né? É claro que tem os dias obrigatórios de jejum, que são dias de preceito, dias que a igreja coloca como obrigatórios para o católico. Mas há de se observar uma diferença entre jejum e abstinência. Qual é a diferença entre jejum e abstinência? Bom, o jejum é quando você se exime de fazer certas refeições. O jejum mesmo, ele compreende você fazer uma refeição completa no dia e é possível também, se encaixando ainda no jejum, fazer uma refeição na manhã, outra refeição à noite, incompletas, né? Então, assim, seriam 3 refeições, mas só uma realmente completa para ser considerado jejum. E a abstinência é quando você se abstém de algo, né? Por exemplo, todas as sextas-feiras, todas do ano, nós católicos não comemos carne e isto é um preceito, ok? Então, essa é a diferença, né? Essa é a diferença fundamental. E para que serve o jejum? É uma forma de mortificação das nossas vontades, ou ainda na nossa concupiscência. Isso, longe de parecer algo medieval e etc., como a maioria gosta de taxar de medieval. Como se fosse algo ruim, um adjetivo ruim. Nossa, é algo ruim que a Igreja Católica impedia as pessoas de comerem e mortificar sua carne com silício, aquela coisa horrorosa. Mas nós queremos trazer aqui uma explicação tanto quanto diferente para a prática do jejum. O jejum não é só uma prática que a igreja prescreve, mas é observado por outras culturas também. Ou seja, tem algo da razão natural que nos diz que o jejum é benéfico para o corpo. E uma observação, nós estamos aqui falando de jejum de comida, ok? Porque tem algumas pessoas aí que inventam, né, jejuns, fazem jejum de celular, jejum de não sei o quê. Flexibilizou o termo, é. Jejum é de alimentos. Isso. E com isso nós queremos trazer a definição do que é um alimento e do que é uma substância alimentícia. Você sabia que isso é importante para a sua prática de jejum? Por isso que eu disse que esse vídeo vai ser um quanto diferente. E até meio polêmico. Exatamente. Mas é importante porque muitas pessoas elas não conseguem praticar o jejum não devido a uma falta de vontade ou uma falta de intelecto. Porque ela sabe e ela tem vontade, mas por que ela não consegue? Porque está relacionada com o alimento. Ou com os seus hábitos alimentares. Exatamente. Então, aqui nós também podemos tratar da virtude da temperança em oposição em oposição ao pecado capital da gula. Porque o pecado capital da gula também pode ser explicado com essa abordagem que nós vamos iniciar neste canal aqui, neste vídeo. E a gula, pessoal, não é só comer excessivamente. Às vezes não é esse o principal problema, mas é o modo com que você se relaciona com o alimento. Então é o modo como você vê o alimento. Nós devemos ver os alimentos como meios necessários para o sustento do nosso corpo e não para a satisfação dos nossos prazeres. Então assim, nós temos que comer quando nós estamos com fome. E hoje então se tem muito essa mania de comer quando não se está com fome. E as pessoas podem confundir fome com vontade de comer. Exato. Então, antes de a gente abordar esse assunto, há 3 tipos fundamentais de gula. A gula por excesso, a gula pelo prazer de comer, que não precisa ser em excesso, e a gula por requinte, ou comidas requintadas, de forma cara, específica. Então, esses 3 tipos de gula, elas fundamentam um prazer dos sentidos, certo? Uma falsa satisfação. E por que isso acontece? Porque alguns alimentos, eles não existem para satisfazer o corpo, mas para satisfazer os sentidos. E hoje nós vemos que as pessoas, elas não conseguem mais comer certos alimentos
se eles não dão prazer, né? Por isso que existem tantos temperos, por isso que existem tantas comidas, tantos alimentos cheios de açúcares, bom, para serem prazerosos, né? Para vender, né, também. Tem ali a indústria, né? O que nós queremos recomendar, e parece muito estranho esse canal recomendar este livro, mas é importante com o tema do jejum. É muito importante este livro aqui, do Rodrigo Polesso. Este não é mais um livro de dieta. Por que esse livro? É uma introdução a um assunto que nós tratamos em um podcast. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, clica aqui embaixo no link. Nele nós falamos sobre a alimentação low carb. E por que ela é importante para o jejum? O que é a alimentação low carb? Primeiro, a alimentação low carb está relacionada com comer alimentos de verdade. Alimentos que existem na natureza, que nós podemos reproduzi-los, né, cultivá-los para nosso sustento. Ou seja, baixos também em carboidratos. Low carb. Neste tipo de alimentação se coloca, né, o que é verdade, não é aqui uma tendência, né, algo assim, não. Não é uma mania nova. Isso, não é uma tendência científica, ou sei lá como vocês queiram pensar, né? Porque pode ter muito preconceito em relação a isso. Esse livro, né, os autores que falam sobre isso, sobre alimentação low carb, alimentação de verdade, eles falam que os carboidratos não são essenciais para nós, né? Porque assim, quando a gente aprende sobre alimentação na escola, a gente vê lá a pirâmide alimentar, a gente vê, temos que comer carboidrato, temos que comer pão, não sei o quê. Não é assim. Quando a gente entende como funciona o nosso corpo, nós vemos que nós precisamos de proteína e gorduras, né? Exatamente. Então, por isso low carb, baixo em carboidrato. Não é a dieta da carne, não é a dieta do ovo, não é nada disso. Simplesmente é a forma correta que Deus fez para que nós nos alimentássemos. Aí tu tá se perguntando, mas o que isso tem a ver com o jejum? Porque o título desse livro, ele pode ser assim meio paradoxal, meio estranho, né? Até o canal desse autor, do autor desse livro, se chama Emagrecer de Vez. Isso. Mas não é essa a nossa preocupação, não é o emagrecimento, mas a saúde do nosso corpo para a finalidade nossa do ser humano, que é a perfeição da alma. E é por isso a importância do jejum, porque o jejum ele está ligado mais com o corpo, mas ele traz benefícios para a nossa alma. E quando nós seguimos um estilo de alimentação saudável, fica muito mais fácil praticar o jejum, não é mesmo? Exatamente. E esse é o ponto fundamental aqui. Nós queremos abordar esse tema baseando nessa premissa de que o corpo e a alma, eles não estão separados. Então o que você come vai afetar não só o seu corpo, mas também a sua alma. Por quê? Porque há uma conexão entre elas, há é um composto, corpo e alma. Então nós devemos sim saber o que nós vamos comer em vista da nossa alma também. Tá? Então um influencia o outro. Porque quando você come substâncias alimentícias e não alimento de verdade, faz com que você tenha muita vontade de comer e não que você tenha fome. E quando a pessoa tem vários picos de insulina, quando ela come em excesso muitos carboidratos processados, ela acaba que tendo esse pico de insulina, ela não consegue passar menos de 2 horas sem essa vontade de comer. Essas substâncias alimentícias, elas são feitas para você comer em grande quantidade. Elas são feitas para você comer muito, né? Por quê? Para vender mais também, né? É óbvio. E aí vem a grande falácia da comida, você comer em 3 horas. Isso é algo que a gente fala no podcast também, né? Tá, isso é uma das falácias, tem várias outras. Talvez você esteja pensando, o que eles estão falando? Aqui, ó, tá nesse livro também aqui, ó. A gente indica... indicamos porque tudo que ele fala aqui, dá pra ver que é realmente algo fruto de muita pesquisa. Então, assim, não é que a maioria dos médicos estão falando, então é verdade. A gente vê que isso... Consenso científico. Isso se opõe muito ao consenso científico. Nós vemos ali que há uma busca pela verdade e essa é a finalidade deste canal, essa é a finalidade dos vídeos que nós fazemos. Por isso nós estamos tratando desse assunto também, porque nós vemos que muitas pessoas estão enganadas em relação a isso e isso os atrapalha espiritualmente. E nota que nós não somos médicos, nem sequer nada do assunto. Sobre isso, indicamos o Dr. Souto, que é muito inteligente. Exato, ele é um médico mesmo, junto com o Rodrigo Polesso, eles tratam esse assunto. Nós estamos trazendo o que eles trazem para nós da pesquisa deles, na abordagem do jejum e da penitência, porque é importante para nós.
Porque você só vai conseguir fazer um jejum de fato quando você tem uma alimentação low carb. E é isso que a gente quer provar aqui. Por quê? Por que a igreja pede, por exemplo, que na sexta-feira a gente deixe de comer carne? Porque a carne não é um alimento ruim. Pelo contrário, o alimento que nos dá força. Não é qualquer alimento, é o alimento principal, porque exatamente. Num prato de verdade, né, com alimentos de verdade, o principal são os alimentos mais nutritivos, e a carne é um dos principais, né? E tá aqui, ó, essa aqui é um comparativo. Essa é a pirâmide alimentar dita tradicional pela OMS, tá? Que temos os órgãos internacionais dizendo que é correta, que a gente sabe que é uma baboseira. E do outro lado nós temos a pirâmide alimentar verdadeira. E a base dela são as proteínas, são as carnes. E meu amigo, depois que você escuta Dr. Carlos Souto falando e Rodrigo Polesso nos seus livros e toda a bibliografia sobre low carb, você vê que a carne é o alimento fundamental da dieta humana. E isso baseado, né, em toda a história da humanidade. Da humanidade. Nenhuma tribo começou comendo folha. Mas vamos lá. E por que a igreja pede que na sexta? Primeiro, por um conceito teológico. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. Mas por que a carne? Porque ela te dá toda essa potência, essa energia para te manter. E quando você retira a carne na sexta, é difícil para quem faz uma alimentação low carb. Por quê? Porque ela é o alimento estruturante. Então se torna também uma penitência. Exatamente. Né? E você só vai sentir na pele o que é tirar a carne na sexta-feira quando você faz uma alimentação low carb. Ou seja, quando você come quando está com fome. Porque se você come de 3 em 3 horas, você nunca sente fome. Então você não faz diferença, né? Você se abster de carne. E aqui uma crítica nossa, assim, eu sei, muita gente tira e depois se entope de doce. Faz bolo pra lá, pão pra cá e não sei o quê. Assim, ok, não, assim, não é... Você pode, né? Não é uma crítica barata, mas o que acontece? A igreja não fala que você tem que se abster de doces, né? Isso. Mas... vamos repensar um pouco sobre isso. A pessoa acaba fazendo um sistema de substituição. Então, eu não vou comer carne. Sistema de recompensas, né? Exatamente. Vou comer um doce, um bolo maravilhoso. Nada contra. Vou recompensar aqui. Nada contra. Mas ele não é um alimento de verdade e, consequentemente, você gera um sistema de recompensa, tá? A verdadeira mortificação, ela vem dessa abordagem de uma alimentação verdadeira e, segundo, de algo que dói pra ti. E tirar a carne pro nosso corpo é uma das coisas que mais é dificultoso. E por isso que exige a ação da graça também. Exatamente, né? Então, para fazer o jejum é necessário, claro, um esforço pessoal, de certa forma, mas nós vemos que é necessário também o auxílio da graça divina. Então, nós precisamos resgatar aquilo que os antigos sempre faziam. Ou seja, quando eles iam na Santa Missa, aos domingos de manhã, eles só comiam no dia anterior até a meia-noite, né? Então, eles não comiam antes de ir para a missa. Porque era necessário receber nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia em jejum para que essa união seja ainda mais profunda, né? Exato, porque o sacramento, ele tem a função dele, visual, sensível, é igual à função sobrenatural. Então, ele é verdadeiramente um alimento. Então, quando você recebe a Santíssima Eucaristia no teu corpo, ela te alimenta de fato. Não só espiritualmente, mas realmente te dando um alimento verdadeiro ali, tá? Então, quando você pratica esse jejum antes da Santa Missa, jejum de um dia para o outro, tá? Então, um jejum intermitente praticamente. Então, você vai dormir e acorda e não se alimenta. O que é benéfico espiritualmente e também fisicamente. Então, lembra, sempre nesse canal a gente tenta tratar o assunto de forma unitiva. Sem desmembrar o ser humano. É anti-Descartes esse apostolado. Nada de fragmentos. É acabar com Descartes. A gente unir a pessoa numa única verdade. E às vezes a verdade ela vem de um conceito natural, que no caso da alimentação. E reflete isso no nosso mundo espiritual, nossa vida espiritual, que está unida à nossa vida material. Então, é de grande importância essa prática todos os dias. A alimentação de verdade, o jejum, a penitência, não só nos dias de preceito, mas antes de ir na Santa Missa, por exemplo. E você vai ver que quando você muda o seu estilo de alimentação, quando você procura se alimentar de verdade, isso vai mudar a sua relação com os alimentos. Você vai ver que você vai se tornar mais livre, digamos assim. Porque você não vai ficar mais dependendo dos alimentos, entende? Porque hoje em dia as pessoas pensam que tem que comer de 3 em 3 horas, né? Então você fica lá, tá lá estudando e de repente, opa, já deu 3 horas, vou lá
fazer um lanchinho. E se você não está com fome, você sabe que você tem que comer quando está com fome, você vai continuar a vida, entendeu? Você é mais livre para fazer as coisas. Você vai ver que você não precisa mais do prazer dos alimentos, porque isso também de forma natural, fisicamente, você já não depende mais. Quanto menos você comer doces, menos você vai ter vontade de comê-los, pode ter certeza. Nós temos várias falácias na alimentação que quem pode falar melhor, nós vamos deixar o link aqui do podcast da Tribo Forte, que é do Rodrigo Polesso, e com o Dr. Carlos Souto também. O blog dele está aqui embaixo. Então, essas são as nossas fontes, assim, a priori. Nós temos outros livros. Esse conteúdo ele é muito extenso, tem outros livros, né? Qual é? Temos o Barriga de Trigo, Porque Nós Engordamos, Dieta da Mente, Dieta dos Nossos Ancestrais. Esse livro aqui, Esse foi o que eu comecei, ele é muito didático. Por isso que nós recomendamos muito para vocês. Ele é bem didático mesmo, assim, para explicar o que é tudo isso, assim, desfazer esses mitos. Nós podemos trazer aqui uma playlist sobre essas informações, sempre baseando-se no conceito do jejum intermitente, e também, né, no caso eles chamam de jejum intermitente, nós já chamamos de jejum e mortificação, ou uma abstinência. Então esse é o propósito desse canal. Não ser um apostolado isolado que só fala da fé. Não, ele é a união. O católico é uma união, é uno. Sabe? Essa é a ideia da união. Tem que fazer sentido tudo. Então para vocês pode parecer um pouco estranho esse assunto, né? Nós estarmos trazendo aqui ele, mas faz muito sentido com o objetivo deste apostolado, que é levar a verdade. E uma das coisas que mais nos incomoda é ver as pessoas sendo enganadas, né? Então, quando nós descobrimos algo bom, quando nós descobrimos algo verdadeiro, nós queremos compartilhar isso com os outros. E esse é o objetivo do nosso apostolado, né? Compartilhar sempre a verdade. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E para compreender ainda mais sobre esse assunto, você tem que ler, você tem que estudar, porque é um assunto muito complexo que não pode ser aqui resumido, né? Em pequenos minutos de vídeo. Então, para você entender mesmo, tem que pesquisar mais. Enfim, nós queremos deixar esse tema aqui para vocês, que nos auxilia também a diminuir a nossa concupiscência, que nos auxilia também contra a gula, consequentemente aumenta a nossa temperança. Você se pergunta, só com alimentação? Não, é o composto, lembra? Alma, corpo. Mas se você só prestar atenção na alma e deixar o corpo de lado, não vai funcionar. Nós somos um composto, gente. Não quebrem o homem em alma, ou só corpo, ou só alma. Nós somos uma coisa só. Nós temos que tomar conta dos dois. E quando nós vamos quebrando certos vícios, nós vemos que outros vícios vão sendo quebrados juntos. Então, às vezes, você tem dificuldade de ver castidade porque você tem outros vícios como a gula. A gula está muito ligada com a temperança também. A gula é a mãe dos pecados contra a castidade. Exatamente. Não parece, porque ele parece um pecado infantil, mas ela é a cabeça dos pecados contra a castidade. Então não negligencie esses pecados veniais, porque eles podem acabar matando a sua amizade com Deus. Então é isso que nós queremos também deixar aqui neste vídeo, incentivando vocês a fazerem mais jejum. Nós precisamos resgatar essa tradição da igreja tão valiosa que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo já tanto frisou. E para que auxilie nossos sacerdotes também, porque Nossa Senhora de Fátima fala que é a penitência, o jejum e a oração. Então, como que a gente pode atribuir esse pedido dela atualmente? Dessa forma, nós precisamos mortificar a nossa vontade. Ah, mas é deixar de comer açúcar, é deixar de comer trigo? Sim, qual é o problema? Oferece isso. Nós somos católicos, nós podemos fazer isso. Renunciar às pequenas coisas, pequenos prazeres, pode se tornar uma grande obra de misericórdia. Então não adianta você ficar só reclamando, tem padre herege, não sei o quê, o mundo tá tudo virado, e não fazer nada. Faça algo, reze pelos outros, Nossa Senhora precisou vir pra cá explicar o básico. E ela apareceu muitas vezes. Muitas vezes para falar a mesma mensagem. Então, assim, tá óbvio, né, que a gente precisa fazer mortificação. Com a graça de Deus. Exato. Então, espero que tenham gostado desse assunto. Se você gostou, deixa aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Não esqueça de seguir o nosso podcast lá no Spotify. E de acessar a nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br. E se você quer fazer uma doação para esse canal, lembre-se que nós temos o Apoia-se. E nós temos uma novidade que vai ser lançado, que é a Escola de Virtudes. Não perca! Até o próximo vídeo. Salve Maria!